Boa noite, estamos no ar mais uma vez, uma live, dia de sábado, né, com as nossas pré-candidaturas. Hoje a gente vai debater um pouco mais sobre a nossa cidade, sonhar numa nova Iguatu, uma outra Iguatu possível, né? Então a gente pensou em fazer essa live hoje para discutir sobre os problemas da nossa cidade, vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o que é que nós pensamos sobre Iguatu, aonde é que nós queremos melhorar, e também uma maneira da gente estar dialogando com vocês, né, sobre a construção dessa nova cidade. Então, esse é o momento que nós queremos dialogar com toda a população da nossa cidade, né, de Iguatu, para a gente vislumbrar, sonhar, pensar numa cidade, uma outra cidade, uma outra Iguatu, tá? E construir um outro futuro para a nossa cidade, diferente desse que está, certo? A gente não quer esse presente da forma como ele está, e também diferente do que poderá acontecer caso a gente permaneça, né, da forma como nós estamos. Então, primeiramente, é importante a gente destacar, né, a nossa enorme tristeza em relação ao desastre social que a gente está vivendo no nosso país, né, devido à pandemia. Já são mais de 100 mil mortes, certo? A gente sabe que esses números também são subnotificados. Então, além disso, né, a gente está sob um governo que é extremamente fascista, autoritário, reacionário do ponto de vista ideológico, mas também do ponto de vista da economia no nosso país, né? E isso ganhou mais força, né? Esse conservadorismo, esse reacionarismo ganharam mais força a partir de 2015, certo? E junto a isso, com esse liberalismo econômico, né? Com esse neoliberalismo econômico, veio aí uma enxurrada de retirada de direitos, certo? De desmonte das políticas sociais e do aprofundamento das desigualdades sociais. Iguatu não está fora disso, né? Iguatu faz parte desse contexto que vive o nosso estado e que vive o nosso país. Então, a gente hoje está discutindo sobre uma outra cidade possível, justamente por nós entendermos que a nossa sociedade, né, a nossa cidade, ela precisa derrotar o bolsonarismo nessas eleições. Além de derrotar o que significa o bolsonarismo, a gente precisa também derrotar a política tradicional do município que se arrasta, né, há décadas aqui na região. Então, isso vai exigir da gente, da esquerda, uma maior organização, certo? Conquistar a esperança das pessoas, convencer as pessoas que é possível mudar, sonhar, né? Principalmente mudar, que é isso que nós queremos. As coisas não podem mais permanecer da forma como estão, tá? E aí a gente deseja ser, né, nós somos essa contraposição à política tradicional do município e também ao bolsonarismo que se alia a essa política aqui no nosso município. Então, a gente precisa conquistar as maiorias, né? E a gente pretende apresentar para vocês a nossa proposta de governo. Nós vamos começar hoje esse debate com os nossos vereadores, mas a gente quer, aos poucos, ir discutindo, ouvindo a população, certo? No sentido de que nós queremos, né, voltar às nossas ações, priorizando os setores mais pobres, os setores mais pauperizados de Iguatu. Então, a gente acredita que é nas cidades, né, que nós podemos promover essas mudanças. Essas mudanças são possíveis. Não adianta a gente ficar mais naquela polarização lá do A, lá do B, que a gente já está observando agora, né? Então, vamos ter coragem de mudar, gente. É possível a gente construir uma cidade sustentável, uma cidade melhor de se viver, que tenha oportunidades de trabalho, geração de renda, que tenha políticas para a juventude, né? A gente sabe que hoje a nossa cidade é uma das que tem problemas relacionados a transtornos mentais, a um alto nível de suicídio. Então, a gente precisa deixar essa cidade de uma forma que minimize esses processos de adoecimento. A gente sabe que esses processos de adoecimento, eles são
têm determinantes sociais, né? Eles são oriundos de problemas relacionados à falta de trabalho, à falta de perspectiva no futuro, uma cidade que não tem espaço de lazer público, né? A gente, essa semana, Márcio e eu, semana passada, nós visitamos as academias da saúde. Essas academias da saúde poderiam estar funcionando, né, para a comunidade, estar se exercitando com orientação de profissionais da atenção básica, dos núcleos de atenção à saúde da família, os NASFs. A gente sabe que isso não vem acontecendo, né? Desde 2011 é o projeto do governo federal, né, que lançou as academias da saúde, e aqui no município nós tivemos verba destinada a 10 academias, 6 foram construídas, mas estão em completo abandono. Apenas uma funciona no bairro Flores, né, e ela está lá toda cercada e a população não pode entrar na hora que deseja. Então é isso, gente, era só mesmo a introdução, né, para que a gente possa repensar essa cidade, tá? Repensar essa cidade, sonhar numa Iguatu diferente. É possível, tá? É possível e a gente vai começar a dialogar sobre isso hoje. Eu passo a palavra agora para o Márcio, né? Em seguida, os nossos e as nossas pré-candidatas, a vereador e a vereadora do município de Iguatu, estarão também falando, né, sobre esses sonhos que nós gostaríamos de realizar junto com vocês, com a participação popular, né, com democracia e com justiça social. É isso, Márcio. Passo a bola para ti. Opa, boa noite, Roberta, né? Boa noite ao Daniel, boa noite a Lucinha Albuquerque, a Adelaide, boa noite para Edivanildo, né? Participando aí pela primeira vez, né, Edivanildo? Finalmente aí vai dar tudo certo. E também boa noite para a Valéria, e tá faltando somente o Vonim, né? O Vonim deve ter tido algum problema que não apareceu ainda. Bem, Roberta, quando a gente imagina, Roberta e os demais, né? Você também está em casa, né, que conta aí com a audiência também de vocês, né, de você estar vendo e ouvindo a gente aí no seu celular, no seu computador. A gente, quando imagina uma nova cidade, uma cidade diferente, nós não podemos esquecer que essa cidade diferente, ela é feita, né, principalmente no que tange à gestão pública, ela é feita por servidores municipais. Então, os servidores municipais no município de Iguatu, atualmente eles são em torno de 4.550, né, um rápido levantamento que eu fiz hoje no portal da Transparência, a gente observa que são 4.550 servidores. Muita gente pode pensar, é muito, é pouco? Eu acho pouco, certo? Porque você tem uma cidade com mais de 100 mil habitantes e você tem menos de 5% da sua população para servidor, quando geralmente existe uma média razoável em torno de 10%, né? E em alguns lugares chega até mais do que isso, então eu acredito que ainda é muito pouco a quantidade de servidores para o município de Iguatu para atender a contento a população que demanda por serviços públicos. Eu também fiz um rápido levantamento e eu constatei algumas coisas que eu considero interessantes do ponto de vista de uma gestão municipal. A primeira é o seguinte, é que desses 4.550 servidores, 2.017 são servidores temporários. Então já chama a atenção o seguinte, 44% de todos os servidores municipais de Iguatu são servidores, né, em situações, digamos assim, às vezes vexatórias. Vexatória por quê? Porque geralmente o servidor temporário, ele deve realmente passar por um processo de seleção, só que eu não me recordo aqui na cidade de Iguatu a divulgação de processo seletivo para servidor temporário, né? Se alguém conhece os editais aí, eu terei a maior felicidade em conhecer esses editais convocando para essas seleções temporárias. Ou seja, falta no mínimo um pouco de transparência nesse processo de seleção. A segunda questão que eu considero muito importante, né, é o artigo 37 da nossa Constituição Federal. Né? O artigo 37 ele fala justamente de que... Opa, a Adelaide está pedindo para participar de novo. Tá? Então o artigo 37 ele fala justamente do seguinte, da administração direta e indireta da União, dos estados e do município. E o que é que ele vai dizer no inciso 2º? Diz o seguinte, que a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Está vendo aí a diferença? Então, o que acontece inicialmente? Você tem quase a metade do funcionalismo público municipal que não passou por um concurso público. Consequentemente, a forma de acesso a esse emprego ou função pública, né, é questionável do ponto de vista até ético, né?
Porque você também, quando observa os princípios, né, da administração pública, você tem 5 princípios. Né? Primeiro você tem o princípio da legalidade. Ou seja, tudo está, né, tudo deve ser de acordo com o que está na lei. E se a lei diz que tem que haver um concurso público, então o princípio da legalidade já está sendo esquecido, né, está sendo desprezado. A questão da impessoalidade. O gestor público, a gestora pública, não pode, né, admitir servidores públicos porque é amigo, né, porque é parente, porque acha o cara legal, né, a pessoa é a pessoa bondosa. Então esse não é o critério, né, para se admitir servidor público. A questão da moralidade, né? Será que uma gestão que tem 44%, né, de servidores temporários, numa situação não de irregularidade, não estou falando isso, mas numa situação no mínimo, né, calamitosa, né, para alguns, porque inclusive são esses servidores que são temporários, geralmente são eles que têm que carregar a bandeira do candidato, né, ou da candidata de plantão. Então isso fere, né, fere mortalmente o princípio da moralidade administrativa. A questão da publicidade, ou seja, você entra hoje no site da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, você não consegue, por exemplo, consultar as leis do município. Então como é que você vai observar o princípio da legalidade se você não tem nem o seu arcabouço legal disponível para a consulta da população? Então eu acho até que o nosso partido, o PSOL, deveria entrar justamente com requerimento junto ao Ministério Público para que fosse realmente disponibilizada para a população o arcabouço legal do município, a lei orgânica que você não consegue encontrar, um plano diretor você não consegue praticamente nada. Por quê? Porque os órgãos que têm a obrigação de ser transparentes de acordo com a lei da informação, simplesmente, além de não praticar transparência nenhuma, deveria, né, praticar. A transparência ativa ela é um preceito, ela é uma obrigação de qualquer ente público. Por fim, a questão da eficiência, né? Uma gestão municipal que você não tem transparência, uma gestão municipal que você não observa o princípio da legalidade, da impessoalidade, né, da moralidade, como é que ela vai ser eficiente? Essa é a grande pergunta que eu faço para você que está ouvindo a gente agora. Né? Como é que pode ser eficiente? Às vezes eu cheguei várias vezes na prefeitura, a gente não sabe simplesmente quem é um servidor público porque o servidor não tem nenhum crachá. Uma coisa simples, né, de identificação do servidor. Né? Quando muito tem aquele aviso estampado na parede que desacata o servidor público, né? É crime tal e tal, sujeito a sanção penal. E daí? Né? Por que será que o cidadão teria que agredir o servidor público? Eu sei que esse momento, né, de governo retrógrado do Bolsonaro, o servidor público está em maus momentos, está em maus bocados, porque tudo é para destruir o serviço público. E nós, né, na nossa proposta de governo, é uma proposta diferente. Eu vou explorar apenas um ponto, né, com relação a essa questão do serviço público, que é a realização de concurso. Numa gestão do PSOL, numa gestão do Márcio, da Roberto, do Daniel, da Lúcia, da Adelaide, do Edvanildo, da Valéria, do Vonim, numa gestão popular, não dá mais para a gente admitir que o cara que vai sentar lá numa função emprego público, ele é apadrinhado do prefeito. A gente não pode mais admitir esse tipo de coisa. Então, o compromisso da gente é o quê? Fazer concurso público. Quando o cidadão e a cidadã passam em um concurso público, ele se desobriga, né, de estar puxando o saco, né, do prefeito ou da prefeita. Isso é que é o grande lance. Então, Márcio, o concurso quer dizer que vai ser todo mundo afastado, quem é temporário? Gente, 44% não dá. Né? Digamos que por extrema necessidade, né, porque a lei também prevê a contratação do servidor temporário num caso de calamidade, né? Só se o tempo todo estiver em calamidade, né? Mas 44% é muita calamidade. Né? Não dá para você admitir que 44% dos servidores estejam simplesmente nessa situação de temporário. Então, assim, casos de calamidade, casos excepcionais, pode a gestão pública contratar. Mas a regra é o quê? É serviço público. Ah, mas eu estou aqui há muito tempo, né? Eu sou contratado gestão após gestão. Infelizmente vai ter, ou felizmente vai ter que fazer um concurso público e nunca mais vai ficar devendo nada a prefeito ou a prefeita. Não é bom isso? Então o concurso público é bom para todo mundo. É bom para aquele cidadão e cidadã que nunca teve uma oportunidade de prestar serviço público para o município, porque não estava na relação dos apadrinhados. Tá? É bom para quem hoje vive nessa situação de temporário, porque vai regularizar, vai poder passar no concurso e vai poder regularizar a sua situação e assim não ficar devendo favor a ninguém. Tá? Então há várias vantagens.
Então, minha gente, é o seguinte, compromisso do governo do PSOL. Em que pese toda essa situação lastimável que a gente está vivendo de pandemia, mas esse debate público nós temos que fazer. Né? O debate público ele sempre é preciso. Essa é uma situação atual de calamidade e é de calamidade. Infelizmente, a maioria de nós está indiferente para os nossos irmãos e irmãs que partiram vítima da Covid-19. Mas aí a gente tem que pensar que uma outra cidade é possível. Uma outra cidade possível, ela começa valorizando os seus servidores municipais. Não existe gestão pública municipal sem servidores e servidoras municipais. Então, eu passo aí novamente para a Roberta, né, para que ela direcione para o próximo debatedor, digamos assim. Né? Agora já são 8h27, a gente vai fazer um intervalo em mais ou menos 7 minutos, tá bom? O intervalo é agora? Daqui a 7 minutos, Roberta. Ah, tá certo. Então, quem gostaria de falar democraticamente, a gente pode começar assim, né? Mas falou, poderia ser uma das mulheres candidatas, pré-candidatas. Sugiro por ordem alfabética e começa a Adelaide, né? Depois vai intercalando. Pronto, pode ser logo a nossa companheira Adelaide. Adelaide? Liga o microfone, Adelaide. Oi. Opa, deu certo, Adelaide. Boa noite. A palavra é sua, querida. Eu passo para a Lúcia, que ela está mais inspirada agora, eu depois da Lúcia, pode ser? Pode sim, bora lá, Lúcia. Lúcia, Boa liga o noite, microfone. gente. Boa noite, Lucinha. Pode falar, Lúcia. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, Lúcia, muito bem. Só aguardando você falar. Tá ótimo. Gente, boa noite mais uma vez. Obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Eu vi que já tem bastante comentários aí, viu, Daniel, Márcio, Roberta? Se puder dar uma olhada aí nos comentários, que eu ia fazer isso exatamente agora. Mas aí a Adelaide passou a palavra. Eu vou me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, eu sou Lúcia Albuquerque, componho junto com meus colegas o PSOL Iguatu. Estou pré-candidata a vereadora, eu tenho 39 anos, sou divorciada, mãe do Isaac. E uma das coisas mais importantes que eu verifico aqui na outra cidade possível de Iguatu é a questão ambiental, né? Hoje, 1º de agosto, a gente comemora o dia da Pachamama, né? Da Mãe Terra, da Gaia, como um ser que está vivo e, ao mesmo tempo que a gente preserva o meio ambiente, a gente preserva o ser humano, a gente preserva o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, enfim, toda a natureza, os animais, e a gente vive de uma forma melhor, mais saudável, tanto físico quanto intelectualmente. Então, assim, lembrar da Pachamama nesse dia é importantíssimo. E lembrar também que nós, no nosso programa de governo, temos várias alternativas para que seja construída uma nova Iguatu. Na última live que eu fiz com o Dauísio, a gente conversou sobre a questão de como está arborizado o Iguatu hoje com o UNI e o quão prejudicial é a todos os seres que se reproduzem e a questão do ecossistema, o impacto que causa. Então, como parte do nosso programa, a gente tem a sugestão de pomares, onde no local de ter esse tipo de árvore que prejudica o meio ambiente, tenham árvores nativas. A gente fala muito também da questão das lagoas, da preservação, da questão do meio ambiente e também referente à castração de animais, à criação de hospital veterinário, porque, infelizmente, a gente sabe que hoje nós temos o centro de zoonoses, que fica ali no Fomento, e que atende para consulta, mas não faz castração de animais. E nós que somos cuidadores de animais, esse ano ainda tivemos a surpresa de ter suspensa a vacina de raiva. Então, assim,
Eu, graças a Deus, consegui vacinar minhas 5 gatas, agora recentemente, e um gatinho que estava aqui para adoção, pagando do meu próprio bolso. Mas a gente sabe que a realidade de Iguatu, existem pessoas das mais diversas camadas sociais, e nem todo mundo tem condições de comprar a vacina de raiva, ou tem esse cuidado. Na verdade, o que a gente tem visto é o abandono de animais. Inclusive, ontem mesmo eu compartilhei da minha colega Anique, que ela resgatou junto com a amiga dela, Ilávia, um gatinho de rua. E cada dia, com essa pandemia, o número de animais de rua tem crescido, o empobrecimento também tem aumentado, em função de muita gente que está desempregado. Então, nós pensamos em revitalizar ali a área dos feirantes, arborizar aquela área. A gente sabe como o sol castiga e da forma como é feita, e entra num novo sistema de pensamento a respeito do ecossocialismo, de uma cidade onde é a agricultura que mantém a nossa economia, então que a gente possa explorar de forma positiva essa agricultura, o solo, fazendo, por exemplo, a gente discutiu também que boa parte desse fogo, essa fumaça que chega poluindo a cidade do Iguatu, é proveniente das podas, que é queimada, e o próprio Dauísio, enquanto técnico agrícola e estudante de biologia, ele falou na live, se vocês quiserem ver, depois podem assistir, está gravado aqui no Face, ele falou dessa questão que poderia ser reutilizado ao invés de ser queimado. Então, assim, nós temos várias ideias, várias alternativas, e a nossa proposta de construção da cidade é coletiva, a nossa proposta de campanha de governo é coletiva. Por isso que a gente faz essas lives, para abrir, para discutir os problemas da cidade, para ouvir vocês. Então, mesmo que vocês tenham dúvida, podem entrar no perfil pessoal, no meu, no da Adelaide, no da Valéria, no do Daniel, no do Boni, no do Edvanildo, no Márcio, na Roberta, no pessoal Iguatu, dar a sua sugestão, fazer a sua crítica, porque é isso que nós propomos, um jeito de administrar a cidade diferente. Eu não sei se vocês viram também a live referente à questão indígena, né? E o Eduardo Cariri, que é cacique do povo Cariri Quixelô, falou que no ano passado ele tentou ir, inclusive com o nosso deputado Renato Roseno, à Câmara de Vereadores, e não foi ouvido, e não foi aberto espaço para que ele pudesse falar, porque foi dito que não existe população indígena em Iguatu. E a gente mostrou que realmente existe e precisa ser reconhecido. Então, assim como ele, existe também a população LGBT, existe também várias outras populações que, na verdade, são maioria e tratados como minoria. Então, nós contamos com vocês nesse apoio para que a gente realmente faça que o pessoal Iguatu seja uma semente de esperança. Por que a gente está usando esse logo? Porque sem esperança é impossível construir alguma coisa. Então, vamos você e eu construir uma Iguatu diferente, vamos nós juntos, de mão dadas, construir uma Iguatu diferente, gente. É isso, uma boa noite, um final de semana maravilhoso para todos vocês. Pessoal que está acompanhando a gente, nós pedimos a vocês 2 minutinhos, tá? Daqui a pouco a gente retorna com a nossa transmissão, tá? 2 minutos de intervalo. Pronto. Oi, pessoal, voltamos, né? Mais uma vez. Lúcia, uma das nossas pré-candidatas, a vereadora do município, né? Trouxe aqui a questão referente, né, aos problemas ambientais que nós passamos na nossa cidade. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Lúcia, né, procurem lá no nosso perfil, no Facebook, no Instagram. Lúcia também tem um perfil pessoal, e vocês podem também assistir as lives que Lúcia tratou dessas questões, tá? Lúcia, uma das nossas pré-candidatas,
Então, eu passo agora a palavra para Daniel, que também é nosso pré-candidato a vereador, tá? E Daniel, ele mora no Alencar, vai falar um pouquinho da história dele, de luta, certo? E depois as suas propostas, Daniel, que você também pensa para Iguatu, para a região do Alencar, você também que está aí no movimento, né, contra a mineração no Alencar. Ok. E também é um militante da educação, né? Sim. Ok, Roberta, boa noite a Márcio, a Lúcia, a Valéria, a Adelaide, que não retornou ainda, o Edvanildo, né, o Vonin, que não conseguiu entrar, né, a todos e todas que estão nos ouvindo nessas nossas lives, nessa nossa tentativa aqui de fazer um diálogo nesses tempos de pandemia em que a gente é obrigado a se distanciar, né? Então, esses meios digitais têm sido os meios que a gente tem conseguido entrar em contato e falar com as pessoas, provocar o debate, né, nesse momento tão crucial que a gente vive no nosso país, né, e na nossa cidade. E aí, eu queria que todo mundo estivesse na tela nesse momento, porque eu tenho feito uma fala a respeito desse processo e como é que nós, do PSOL, temos nos colocado. Primeiro que talvez vocês não vão ver nenhum partido político aqui na cidade fazer o que o PSOL está fazendo, que é esse processo de campanha coletiva, pré-campanha coletiva e futuramente uma campanha coletiva, né? De pré-candidatos a vereadores dialogando juntos, construindo essas propostas juntos, colocando para as pessoas como é que funciona, né? Mostrando para as pessoas como é que funciona o sistema eleitoral. Porque as pessoas não sabem que quando votam em alguém, não estão votando só naquela pessoa. Estão votando no partido daquela pessoa e estão votando nos candidatos daquele partido também. E é esse trabalho que nós estamos tentando também fazer de educação eleitoral, né? Alguns comentários aqui, as pessoas já têm, né, perguntado como é que supera, como é que a gente supera, foi o Roberto que perguntou, né, o Roberto Barbosa, né? Como é que supera essa forma política que se estabeleceu em nosso país há décadas, há séculos, da troca de favores, da compra de votos? Como é que se rompe essa lógica? Primeiro, para se romper essa lógica, você tem que estar fora dessa lógica. Você não pode estar em partidos que compactuam com esse jogo. Partidos que sempre estiveram no poder, grupos políticos que sempre estiveram no poder. Aqui nós não precisamos citar nomes, porque as pessoas conhecem as disputas dessa cidade, as disputas eleitorais dessa cidade, que se concentram, e a gente gosta de dizer, em um mesmo grupo político. Então nós nos colocamos fora dessa ordem e tentamos construir, estamos tentando dialogar com a sociedade iguatuense outra possibilidade. Por isso que o nosso trabalho, né, o nosso desafio de fazer uma pré-campanha coletiva e futuramente uma campanha coletiva. Eu não vou ter vergonha nenhuma de dizer que não sou concorrente dos meus camaradas, das minhas camaradas. E aí, para a gente colocar também, né, esse processo que a gente valoriza muito, que é o processo da diversidade em nosso partido. Nós somos 6 pré-candidatos a vereadores pelo PSOL, 3 homens e 3 mulheres. Né? Então, para dizer que nós temos paridade de gênero nesse partido. Nós temos representação LGBT, da Lúcia, da Adelaide. Nós temos representação feminista dessas 3 mulheres também, a Lúcia, a Valéria e a Adelaide. Nós temos representação jovem, apesar, né, a Roberta, né, eu ia falar depois, Roberta, do Executivo. Apesar dessa cara aqui, né, parece velha, mas eu sou jovem, só tenho 26 anos, como a Roberta falou, eu resido aqui no Alencar, nasci e me criei nessa comunidade, tenho um amor tremendo por esse lugar, não tenho pretensão nenhuma de sair desse lugar, vivencio, né, a minha comunidade, as lutas da minha comunidade, os desafios que essa comunidade tem, como tantas outras comunidades e bairros no Iguatu, a luta que a gente tem aqui por um lugar mais digno de se viver, por saneamento básico, por educação de qualidade, por saúde. Então, nossas bandeiras, elas são muito amplas. A gente tem um desafio de se colocar
né? A Lúcia tentou colocar aí as bandeiras dela de luta pessoal. A gente tem um desafio muito grande que é definir, né, qual é o lugar que a gente vai, vamos dizer assim, debater com mais profundidade, mas eu tenho essa dificuldade porque eu acho que tudo é importante. Não tem como a gente fazer um debate da cidade sem envolver todas as temáticas. O meu lugar de fala é o lugar da educação. Eu sou professor da rede estadual. Márcio fez uma fala aí a respeito dos servidores. Eu sinto na pele o que é ser um servidor temporário do Estado. Há 5 anos, né, tenho um contrato temporário no Estado. Passei no concurso do Estado em 2018 e até hoje estou esperando a convocação que o senhor Camilo Santana está enrolando. Então, eu sei o que é estar nessa condição de servidor temporário, apesar de no Estado não ter tanta pressão política como tem no município, e nós precisamos romper com isso. Servidor público tem que ser efetivo, tem que ter concurso público toda vez que tem demanda. Não é esperar 10 anos, não é esperar 15 anos, não é esperar você ter a maioria dos servidores temporários. Você tem que ter concursos permanentes. O quadro ele vai se renovando, as pessoas vão se aposentando, vai ser trocado esse quadro. Então, sempre é necessário que tenha concurso. Então, eu queria trazer aqui algumas bandeiras da educação que, para mim, sempre foi muito cara. Por exemplo, quando a gente tem, numa cidade como Iguatu, você não tem eleição para diretor das escolas. Você não tem eleição para coordenação das escolas. Você tem servidores fora do quadro de funcionários, como diretores das escolas. Né? Então, isso onera a folha de pagamento. Poderia ser, e aí é uma das nossas bandeiras, ter eleição para diretor nas escolas. O diretor da escola tem que ser do quadro efetivo do município, tem que pertencer ao lugar que vive, porque também não faz sentido. Você não tem contato nenhuma com a comunidade escolar e vai ser diretor da escola, daquela comunidade. Então, essa é uma das nossas bandeiras. Tem que ser eleito pela comunidade escolar, pelos servidores, pelos pais e pelos alunos. Também nós, dentro do nosso programa de governo, colocando a educação como prioridade. A gente precisa reestruturar, né, os espaços físicos das escolas, garantir que tenha acessibilidade, garantir que tenha qualidade naquele espaço para que professores e alunos possam ali aprender, possam desenvolver suas atividades, certo? Então, esse é um ponto, educação, e nós temos várias outras coisas, né, dentro desse ponto que é a educação, tão importante, tão crucial, e que agora a gente está passando por essa luta, que é a aprovação do Fundeb, certo? Fundeb é uma luta tremenda aí para que haja recurso para a educação pública. Uma das nossas bandeiras é a educação pública, né? Entendendo a educação contextualizada, integral dos sujeitos. A Lúcia estava falando aí dessa questão da gente se entender como parte desse meio ambiente. Então, a educação municipal já deve trabalhar isso. Práticas integrativas com o meio ambiente, possibilidades de sustentabilidade no local que as pessoas vivem. Então, portanto, defender a educação contextualizada no campo, para que os jovens não tenham que migrar para a cidade. Eu fico acompanhando diversos amigos meus que tiveram que sair daqui do Alencar para procurar emprego em outra cidade, para ir para Fortaleza, para ir para outros centros urbanos, para São Paulo, enfim. Ainda esse êxodo rural é muito grande, porque a educação ela não é contextualizada ao local que as pessoas vivem. E aí, uma educação voltada para a cidade, as pessoas vão sair do campo para a cidade. Outro ponto, por exemplo, a merenda escolar, ser 100% da agricultura familiar e ser orgânica. Portanto, aí teria que ter um trabalho também da Secretaria de Agricultura, de Meio Ambiente, para que os agricultores pudessem refazer, reviver e transformar suas práticas agrícolas. É outro lugar de fala que eu estou tentando experimentar aqui no lugar que eu estou vivendo, né, um pequeno sítio. A gente está tentando fazer algumas práticas agrícolas, da agroecologia, da permacultura, com as tecnologias sociais. Portanto, uma outra cidade é possível se a gente tiver incentivo. Porque tudo que eu estou fazendo e a gente está fazendo aqui no sítio é porque a gente está indo atrás. Não é uma política pública que está me incentivando enquanto jovem
permanecer na minha comunidade, construir a minha casa, plantar minha comida, criar minhas galinhas. Não é uma política pública que está fazendo isso. E poderia ser. Poderia ser uma política pública do município. Poderia haver incentivo para as pessoas que querem permanecer no campo, para produzir. Daniel, me permita só uma parte aí na tua fala, né? Pois não, Márcio. Porque assim, a gente está imaginando um novo modelo de cidade, né? E tem muitos amigos e amigas da gente interagindo aqui pelo Facebook, fazendo algumas perguntas, né? Eu queria pedir 3 minutinhos aí de licença a vocês, só para tentar responder algumas delas. Pode ser? Tranquilo, pessoal? Pois não, né? pois não. Não, primeiro assim, mandar uma boa noite para todo mundo que está aí acompanhando a gente, para o Roberto Barbosa, para Corrinha Lima, para Salomé Ferreira, para Pauliana Cansada, né? Para o Josael. Aí, Josael, tudo bem, Josa? Para o nosso amigo André Fernandes, para o Júnior Tomás, que também está acompanhando a gente, para o Neudo Matos, perguntando se não tem como eliminar esse reverb. A gente vai tentar, viu, Neudo? Talvez da próxima, essa está complicado. Boa noite também para o Marcos Douglas, para o Neudo Matos, para quem mais aqui, minha gente, para Silvanira Araújo, muita gente aqui, Daniel. Bom, tem 2 perguntas aqui que eu queria tentar dar uma resposta rápida, né? Não é uma resposta simples, porque problemas complexos, geralmente eles exigem uma resposta mais elaborada, né? Uma que sempre me causa, assim, eu acho que causa indignação para muita gente, é a existência do lixão aqui na cidade de Iguatu, aquele lixão da Chapadinha. Então quem fez essa pergunta aqui foi o Roberto Pessoa, né? Aliás, o Roberto Barbosa, desculpe aí, Roberto, né? Pessoa do Pessoal, o que fazer para eliminar de vez o lixão da Chapadinha? Roberto, o seguinte, eu tenho uma compreensão que um problema do lixão ele é um problema coletivo, né? Ou seja, tudo que nós produzimos enquanto consumidores, né, vai parar no lixão. Agora, nem tudo deve estar no lixão. Para começar, por exemplo, poda de árvore, né? Toda poda de árvore é colocada no lixão para ser incinerada e causar aquele fumaceiro todo que a gente já conhece. Para a poda da árvore, qual é a solução? É você criar uma usina de briquete. O que é o briquete? É justamente a decomposição do material e o rearranjo desse material na forma de tablete, de tijolos, né? Esses tijolos eles agregam alto valor energético e são usados em padarias, em fornos de tijolos, né? Então tem inúmeras aplicações e uma indústria de briquetes ou briquetes como queira, ela não custa muito caro. Talvez com 100, 200 mil reais o município consegue perfeitamente montar essa indústria e eliminar pelo menos essa questão da poda da árvore. O vidro, o que fazer com o vidro? Geralmente o pessoal não cata muito vidro, né? Geralmente é metal, é papelão. O vidro é o seguinte, o vidro ele é derivado da areia. Então, como a areia, ele pode voltar ao pó também, ou seja, ele pode ser reutilizado na construção civil. Um projeto de 45 mil reais, que é uma tecnologia barata da Fundação Banco do Brasil, tem essa tecnologia que com 45 mil reais você consegue reciclar o vidro de toda uma cidade como Iguatu. Então, assim, aí tem outros lixos, né? Que é o quê? Que é o plástico, que é o metal. Esses 2 tipos de lixo não, de resíduo sólido, né? Que é o nome bonito, né? Lixo é o nome que a gente dá, o nome feio. Então esses resíduos eles podem ser plenamente reciclados e podem ser transformados em novas matérias-primas e agregar valor. Então essa é uma resposta. A outra resposta vem do André Fernandes. Ele pergunta o seguinte, o que é que pode ser feito pelas crianças da nossa periferia? André, é o seguinte, eu além de bacharel em Direito, né, especialista em Gestão Pública Municipal, eu também sou pedagogo, né, fiz uma faculdade de Pedagogia e Supervisão Escolar, ou seja, 2 faculdades nessa área de educação. Então a primeira coisa que eu defendo, criança e adolescente e jovem tem que ir para a escola. Agora, que tipo de escola? Uma escola como o Padre Januário Campos, que você entra numa sala de aula e é torrado pelo calor, né, é crime. É crime colocar uma criança numa sala de aula como aquela. Então, para começar, você tem que dar condições para que a criança possa frequentar a escola, certo? A escola não pode ser essa coisa desatrativa, né, sem tecnologia, né? Essa coisa da época do pó de giz, do giz na cara, não. Sei que eu já tenho os pincéis, né? Mas quando eu dava aula com giz, jogava pó de giz na cara de todo mundo e levava também. Mas assim, esse é o meu desabafo quando eu fui professor. Mas assim, saber que a escola ela deve ser o grande local de acolhimento, né, da criança, principalmente a criança periférica, né? Porque o pai e a mãe rica, ele geralmente coloca o filho na escola lá, particular e tudo mais, né? Não quer dizer que seja melhor qualidade. Quer dizer apenas que é uma escola que não vai faltar professor e tal, tem geralmente aquela rigidez. Então assim, André, resgatar a cidade começa por colocar as pessoas em idade escolar na escola, né? Começa por aí, né? Então, assim, 2 problemas bastante complexos, né?
mas eu sonho o seguinte: chegando à prefeitura, a gente poder, primeiro, reestruturar as escolas que dê condição para que os alunos e alunas e professores, servidores, docentes possam ter condições mínimas de trabalhar. Porque não dá para você trabalhar numa estrutura como essa. E para finalizar minha participação rápida, né, era para ter feito só uma participação, o Júnior Tomás diz: entre gestor e sai gestor, eles ficam enrolando para fazer concurso público. Para vocês, qual a importância do concurso para a cidade? Júnior Tomás, é o seguinte: concurso, ele é tão importante que está na nossa Constituição maior, na nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Então, o concurso é uma obrigação de cada gestor e de cada gestora. Tá? Então, concurso, a gente não pode abrir mão de fazer concurso. E claro, nessa política aí de colocar 44% de servidores temporários, só vê a época da eleição, né? Que é justamente o quê? Colocar todas essas pessoas no cabresto, esses 2.000 e tantos servidores e, consequentemente, sua família. Porque quando o filho é empregado, o pai, a mãe, o irmão, o primo, até a 10ª geração de pessoas, se obriga também a votar no candidato, na candidata que apadrinhou o cidadão e a cidadã naquela situação. Então, concurso público é uma necessidade, e antes de uma necessidade, é uma obrigação do município, tá? É uma obrigação do município, e também a gente não pode deixar de fazer a obrigação. Enquanto gestor público, eu não posso deixar de fazer a minha obrigação. Daniel, nem a Lúcia, nem Valéria, nem a Adelaide, nem a Divanildo, nem a Roberta. Nós temos uma lei para cumprir, uma lei estadual, federal e municipal, que é a Lei Orgânica Municipal, e essa lei será cumprida à risca, tá? Então, pronto, então é isso. Eu me calo por aqui, viu, Roberto? Você continua aí na mediação, tá bom? Era só para responder essas perguntas dos internautas. Roberta, você está em dois aparelhos, viu? Desliga do teu celular. Eu consigo. Pronto, deixa eu só concluir minha fala, porque aí você pediu a parte, né? Para a gente finalizar aqui. O tempo nessas lives, a gente acha que é pouco, 1 hora, mas acaba que é muito rápido, né? E aí, para que todo mundo fale, para a gente finalizar. E aí, voltando ao que eu estava falando, né? Então, a complexidade que a gente tem de dar de conta dessas temáticas, de cada temática, e aí dizer para as pessoas, essa é uma construção coletiva. Eu quero reafirmar isso na pré-campanha e futuramente na campanha. Nós não estamos nos propondo a um projeto de poder individual. Não é um projeto de poder do Daniel, da Valéria, da Adelaide, do Edivanildo, da Lúcia. Não é esse tipo de política que a gente se propõe a fazer. Né? Não é dessa forma que a gente se propõe a fazer. Eu não vou atrapalhar você, nem meu pai. Roberta, teu microfone, Roberto. Então, assim, nos colocamos à disposição da sociedade para fazer esse debate, entendendo que nós temos representação, né, enquanto sujeitos, enquanto indivíduos, em cada lugar que a gente está, cada demanda, cada espaço que a gente representa, e cada luta que a gente traz ao longo da nossa história, né, de cidadão e cidadã. E é isso. Se der para a gente falar depois, a gente fala mais. Pronto, Roberta. Oi, Alice. Pessoal, eu tive um probleminha aqui com o celular, o computador, me bananei. Deem continuidade aí, só enquanto eu me organizo, tá? Ok, então quem quer falar agora? Valéria ou Adelaide? Ou Edivanildo? Valéria, vai lá, Valéria. Boa noite, Valéria. Alternado, né, a Valéria? Daniel, pessoal, podia só falar uma coisa antes? Pode. Pronto. Daniel falando da questão da educação, né, no nosso município, e um dos pontos importantes que ele tocou é essa questão mesmo da democracia, né? A falta de democracia no nosso país vai refletir também na educação, né? E aqui no município não é diferente. Eu acho, Daniel, que outra preocupação que nós temos que ter referente à educação é se as escolas estão conectadas a uma rede de esgoto, né? A gente sabe que a maioria das escolas no Brasil não contam nem com banheiro nos seus prédios, não tem água encanada, não possui coleta de lixo regularmente, né? Então, a gente não tem acesso à banda larga, à internet. Então, são questões que a gente tem que... São questões que a gente tem que pensar também. Elisinha, tu me desconcentrou. Eu queria falar. Tá bom, já você fala. São questões que a gente tem que pensar também, principalmente nesse contexto de pandemia, né? A gente vive um contexto de pandemia
que vai exigir, né, que a gente pense as coisas também de maneira diferente do contexto, né, nem que seja algo que nós acreditemos que não será permanente, mas que vai se esticar por um longo prazo, certo? Então, não sei se vocês viram, aí uma reportagem, né, na Forbes colocando, né, do crescimento da fortuna dos bilionários aqui no nosso país. Né? Então, enquanto alguns, né, as camadas mais pobres precisam estar se expondo ao coronavírus, tendo que trabalhar, né, e aí fica também a questão dos professores, né, que em alguns municípios estão sendo pressionados a voltar presencialmente, né, em sala de aula, outros trabalhadores que não puderam fazer a quarentena para não perder o seu trabalho. Enquanto isso, bilionários continuam lucrando muito, né, em plena pandemia, que já matou aqui no país 93 mil pessoas, né, infectou mais de 2 milhões e 7, né, então, se 690 mil pessoas, né, aqui no Brasil já estamos com quase 100 mil. Né? Então, a gente também precisa pensar como é que será organizada a educação aqui no município próximo ano, porque na educação privada, iniciativas já estão sendo tomadas. E na educação pública, como é que vai ficar com a questão do coronavírus? Parece que até o momento a gente não vê no futuro próximo que isso vá pelo menos ficar controlado, né, no nosso estado, no nosso país. Então, são questões que a gente precisa pensar também, né, em relação às escolas aqui do município de Iguatu. Isso. Antes da Valéria falar, deixa eu só complementar, você está falando aí da educação em tempo de pandemia. Eu sou servidor da rede estadual, então nós continuamos com nossas atividades, né, as atividades ficaram remotas, ficaram à distância. Agora, o município travou. Não tá tendo educação, não tá tendo ensino nas escolas só para dizer que nós públicas. só temos 10 minutos agora, viu? Ainda falta Edivanildo, Valéria e Lúcia, né? Não, só para finalizar. Então, assim, você pensar, por exemplo, o quanto que nós estamos atrasados nesse aspecto tecnológico, no aspecto de estrutura, por exemplo, porque tem que garantir estrutura para os professores, tem que garantir estrutura para os alunos. Nós temos uma dificuldade imensa de internet, de material digital, né, de formação para os professores. Né? Então, não houve nenhum tipo de preparação nesse aspecto. E é preciso, tá? E nós estamos 4 meses, a educação pública municipal travou. Não tem ensino na educação pública porque não tem estrutura, nem por parte dos professores, nem por parte dos alunos. E o município não garantiu isso. É isso, finalizo aqui minha fala. Valéria? Pronto, abri meu áudio. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo que está assistindo aí a gente. Aproveitar aqui o espaço, né, para me apresentar, porque nas outras lives não ficou salvo, né, minha apresentação. Meu nome é Valéria Araújo, tenho 31 anos, sou aqui de Alencar, como o Daniel também. Estamos pré-candidatos de forma bem coletiva, de forma aí bem diversificada, construindo esse projeto que tem encantado muito, né, por essa abertura, por conversar com as pessoas de uma maneira diferente, nesse período aí pré-campanha, né, onde a gente está conversando com as pessoas e realmente debatendo de que forma nós podemos construir um novo Iguatu. E nós acreditamos, sim, que é possível fazer um novo Iguatu, e nós já começamos a construir isso, né, nos colocando a cara no sol, de fato, ocupando os espaços, nos colocando à frente, nos colocando como possíveis representantes, como possíveis pessoas que possam representar vocês de fato. Eu peço desculpa aí pelo barulho, porque eu ainda estou aqui no meu trabalho, está aqui o cenário, na minha mecânica, mas enfim, puxando aí um pouquinho o gancho do Daniel, que vem falando aí de educação, tem também a questão de como nós iremos colocar esse monte de criança dentro de salas de aula, né? Tendo que ter aquele espaço. Como é que a gente vai colocar 40 alunos dentro da sala? E aí, pensando também na educação, eu acredito muito no esporte, né? Vi as pessoas comentando aí sobre o que fazer com a juventude, com as crianças. Eu acredito muito no esporte como ferramenta de educação.
o esporte que tira nossas crianças do tempo ocioso, que tira as nossas crianças, que leva as nossas crianças para um outro horizonte, né? Eu acredito muito nisso, é por isso que no nosso programa também contempla essa criação e esses olhos voltados para o esporte. Oi, gente, não sei se vocês estão ouvindo aí, meu telefone tocando. Voltando aqui, a gente acredita muito que o esporte ele pode trazer as nossas crianças... Valéria, teu telefone ficou na horizontal, viu? Tá vertical, desculpa. Isso. Deu certo? Deu. Pronto, pessoal, desculpa, é porque eu tô atendendo aqui o delivery e aí ficou complicado, mas eu tô participando aqui e se Deus quiser vai dar certo. Bom, continuando aqui, eu acredito que o esporte ele é uma ferramenta de educação. Nós precisamos pensar nesse esporte no Iguatu, porque hoje a gente não vê uma visibilidade grande, uma polaridade de esportes, né? A gente vê uma aplicação de recursos voltada apenas para o futebol, e nós temos outros esportes, inclusive o esporte como inclusão, né, de pessoas com deficiência. Qual é o esporte que nós temos hoje em Iguatu que contemple essas pessoas, né? A gente precisa ter um olhar mais social, um olhar em que a gente realmente consiga contemplar a sociedade de forma, na sua polaridade, né, nas suas peculiaridades. Então, eu acredito nisso, eu defendo isso. A gente precisa reforçar o esporte, inclusive com natação, ciclismo. Aqui em Alencar a gente tem várias quadras de esporte, são 2, mas no distrito nós temos várias, né, aqui pelos sítios, e são utilizadas por voluntários, por pessoas que se dispõem a comprar material, a serem professores, mesmo na sua maioria não sendo nem formados em educação física, né, mas que se dispõem a colocar a comunidade para realmente exercer esse desafio. Enfim, eu vou dividir aí meu tempo com o Edivanildo e com a Adelaide, porque eu estou olhando aqui que falta só 6 minutos, não vai acabar que eles não vão conseguir participar com a gente. E vou pedir aí licença, porque eu vou voltar para o meu trabalho, porque eu estou aqui com um monte de pedidos já no celular, infelizmente eu não vou conseguir terminar a live com vocês. Mas nós estamos tendo vários momentos, viu, como esse, e é isso, gente. Nós somos pessoas comuns, trabalhadores comuns, precisamos trabalhar, nós não vivemos da política, nós temos os nossos empregos atrelados e mesmo assim estamos tocando esse desafio de realmente representá-los nessa próxima eleição. Se Deus quiser, vai dar muito certo e a gente vai conseguir representar vocês com toda a força e toda a coragem, com o poder feminino e com o poder masculino também. Boa noite a todos. Boa noite, Valéria. Quem é a próxima? Ivanildo ou Adelaide, né? Pela ordem de pessoal, temos 8 né? minutos apenas, viu? 8 minutos, para a gente finalizar tudo. Edivanildo? Adelaide, Edivanildo. Acho que o Edivanildo está tendo problema. Adelaide, consegue? Boa noite, Adelaide. Esse é o boa noite aí, amiga. Adelaide, não dá para fazer uma cidade diferente quando não tem moradia, né, minha amiga Adelaide? Estou dizendo, não dá para fazer uma cidade diferente quando não se tem moradia para as pessoas, não é isso mesmo? Boa noite, pessoal. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos, meus companheiros. E pessoal que está nos assistindo, eu vou me apresentar. Eu sou Maria Adelaide, tenho 50 anos, sou pré-candidata pelo PSOL. E, assim, hoje eu não vim no meu foco, né? Hoje eu vou partir para outro foco, porque meu foco é moradia, né, digna para as pessoas. Mas hoje eu vou para a minha cor, né? Hoje eu vou para os pretos, né? Para que a gente consiga acabar com essa matança, né, de pretos, né? Porque dentro do conjunto, né, dentro do mundo todinho, o que mais vai preso, o que mais sofre, o que mais são os pretos, né? E principalmente da periferia, né? Se você for numa cadeia pública hoje, né? Você conta os brancos, né? Você conta os brancos, entendeu? Tem o quê? É os pretos, né? E por quê que é isso? Então, por que não mudar, né? Essa história, né? Mudar essa história, porque preto é gente, preto também ama, preto vive, preto trabalha,
entendeu? Preto é uma pessoa normal. Você vê até na loja. A gente sente aqui, eu já senti na pele, numa loja aqui na cidade de Iguatu, que eu entrei, aí entrou mais senhoras, e as brancas foram bem atendidas. Depois, com muito tempo, eu fiquei esperando, e eu vi que depois, que um amigo meu que trabalha na loja veio até mim. Então, assim, é bom a gente acabar com essa situação, porque, assim, foi os pretos, né, que são os braços mais fortes dessa história, que ele tem que apanhar muito, ele tem que apanhar mais, porque ele é preto, porque ele é forte. Não é bem assim a história, como é passei, né? E Iguatu não é diferente. Não é diferente. Eu já senti na pele, né? Eu já senti na pele isso, né? E é isso que eu vim aqui hoje, né? Porque a gente tem pouco tempo, a gente tem muito o que conversar. Então, nós queremos mudar a história de Iguatu, novo Iguatu, né? Uma nova história com o pessoal, fazer o sol aparecer no Iguatu, que ele brilhar diferente. É isso que a gente vai fazer, né? É tentar fazer isso, que as pessoas nos vejam com outros olhos. E com relação à moradia digna, ainda é muito grande o déficit habitacional de Iguatu, né? Não é que esse residencial saiu, que foi resolvido, mas não foi resolvido nem um terço, na verdade, né? E eu me adoro as ocupações, porque foi lá onde eu cresci como? Cresci com a dor da Dona de Jesus, cresci com a dor da Aline, cresci com a dor da Leidiane, por quê? Lutando ali, levando chuva e sol, por uma moradia digna, que elas não conseguiram ainda. Elas não conseguiram ainda, né? Então, é isso. Então, nós precisamos também pensar nisso, que ainda não foi resolvido a situação de moradia no Iguatu. Não foi, infelizmente. Né? Aí eu passo para o Advanildo, né? A nossa primeira live com o Advanildo, eu dou mais tempo para ele. Boa noite, Advanildo. Boa noite, Adelaide. Boa noite, companheiros e companheiras do pessoal Iguatu. É a primeira vez que a gente está se encontrando, todo mundo aqui nessa live. E eu não queria ser repetitivo, porque o tempo é curto, mas dizer que eu sou Edvanildo, pré-candidato a vereador pelo PSOL, já desde 2007, sou casado, né? Tenho 2 filhos, trabalho no municipal de Jucás, mas minha militância é aqui no Iguatu, pelo Movimento de Direitos Humanos, Centro de Defesa da Vida Maria Augusta, e assim como o Daniel, milito na educação. E 2 questões que o Daniel colocava que a gente precisa defender, e o Márcio colocava também, a Robertinha, é a questão do concurso público, né? Eu sou testemunha disso, porque eu fui, mesmo concursado, fui muito perseguido na gestão lá de Jucás anteriores, e se eu fosse temporário, eu tinha sido demitido, porque a gente fazia as reivindicações e as ponderações, né? Então, o concurso, ele nos dá independência e nos fortalece como pessoa, como ser humano. E uma das questões que eu sempre defendi, e que o Daniel defendeu também, é a questão da eleição para diretor nas escolas municipais, né? Porque, assim, o que acontece hoje é que a indicação do diretor é feita pelo prefeito. O diretor e o coordenador é a indicação do prefeito, que é aquele que vai fazer a política do prefeito. Então, ele não tem independência para poder coordenar e direcionar a escola. Tudo tem que perguntar à gestão. Então, a eleição para diretor é uma ferramenta importante, porque vai gerar independência para o município e a pessoa vai poder atuar sem precisar pedir permissão, né, para o secretário e para o prefeito. O que acontece é que hoje esses cargos são famosas cabines de emprego para os prefeitos. E a gestão do pessoal precisa ter os olhos firmes nessa questão, porque isso vai gerar independência, vai gerar um foco maior para que a escola ela passe a direcionar mais o seu projeto político-pedagógico. Então, é uma ferramenta interessante. Uma coisa interessante que a gente também tem que discutir, gente, é a questão da inserção do esporte
né, nas escolas, esse fortalecimento também da cultura, né, a questão das praças, que por exemplo, eu moro no Altiplano, lá nós não temos nenhuma praça, as crianças não têm um espaço de lazer e de cultura, nós não temos nenhum espaço para que a juventude e as crianças possam ir. Então, uma gestão do pessoal tem que estar viabilizada nessa questão da luta pelos espaços de lazer e cultura. Infelizmente, as academias, pelo menos no Altiplano, ela não tem um funcionamento prévio, né? Lá está fazendo uma ocupação, assim como no Filadélfia e em outros espaços, né? Então, esses espaços dos bairros têm que ser para atender a comunidade. Infelizmente, isso não acontece, né? Então, é importante que a gente tenha tudo isso em mente. Uma das questões também que a gente discutiu na live com o Ronildo é a questão de geração de trabalho e renda. A população de Iguatu hoje só 15, alguma coisa por cento são economicamente ativas, né? Tá certo? Então, a prefeitura, ela praticamente emprega 1/3 dessas pessoas, né? E muitas pessoas estão na informalidade e muitos não têm sequer renda, né? E poucos vivem com menos de um salário mínimo. Então, uma gestão do pessoal tem que criar mecanismos de trabalho para que essas pessoas possam voltar ao mercado. Por exemplo, o Ronildo citou uma questão, o Iguatu é o 3º produtor de banana do Ceará, e nós não temos uma indústria ligada a essa questão do aproveitamento da banana aqui na cidade. É uma questão que o pessoal também tem que trabalhar, né? E uma série de questões que nós precisamos trabalhar para que tenhamos uma cidade melhor e diferente. Para finalizar, a questão da liberdade, né? Numa gestão do pessoal, precisamos ter liberdade. Liberdade para os pretos, para os LGBTs, né? Para as mulheres, para que todo mundo possa atuar e falar livremente, sem ser perseguido e sem ser coagido. Então, a liberdade de expressão contida no artigo 5º deve ser o norte. Me perdoe, mas só temos 20 segundos, né? A gente só quer agradecer a participação de todo mundo. Oi, pessoal. Né? Um abraço, viu? Então, até a próxima, pessoal. Lembrando que segunda-feira, live com Renato Roseno, a partir de 21 horas nos nossos canais. Um abraço para todo mundo, viu, pessoal? Tchau, filha. Valeu! Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.